Todo mundo conhece a história do Gohan do futuro, um dos personagens mais trágicos de Dragon Ball. Durante anos, os fãs tentaram responder a mesma pergunta: por que ele nunca conseguiu derrotar os androides? Alguns dizem que ele era mais fraco, outros acreditam que faltou treinamento. Tem quem coloque a culpa no roteiro. Mas depois de revisitar essa história, eu comecei a pensar em uma possibilidade completamente diferente. E se a gente estiver fazendo a pergunta errada? Porque talvez o maior erro seja acreditar que o objetivo do Gohan do futuro era vencer. Os acontecimentos do especial dão margem para outra interpretação. Talvez, em algum momento daquela guerra, ele tenha entendido que derrotar os androides já não era uma possibilidade, e a partir dali, sua missão passou a ser outra. Se essa leitura fizer sentido, ela muda completamente a forma como enxergamos esse personagem. O erro que quase todo fã comete. Quando alguém compara o Gohan do futuro com o Gohan da saga Cell, a comparação parece natural. Afinal, é o mesmo personagem, o mesmo potencial, a mesma genética. Mas será que eles realmente viveram a mesma jornada? Na prática, eles cresceram em mundos completamente diferentes. Enquanto um teve Goku, Piccolo e até a Sala do Tempo para evoluir, o outro perdeu praticamente todos os seus mestres ainda muito jovem. Então talvez comparar apenas o nível de poder seja simplificar demais uma história muito mais complexa. As batalhas contam uma história diferente. Existe um detalhe curioso. Se observarmos todas as aparições do Gohan do futuro, quase nunca vemos ele iniciando um confronto para derrotar os androides. Na maioria das vezes, ele aparece quando uma cidade está sendo destruída, protege quem consegue, enfrenta os androides por alguns minutos e depois tenta recuar. Será que o objetivo dele realmente era vencer? Ou ele apenas tentava impedir que mais pessoas morressem naquele dia? O especial nunca responde isso diretamente, mas o comportamento dele permite essa interpretação. Talvez ele soubesse que não podia vencer. Depois de mais de uma década enfrentando os androides, é difícil imaginar que ainda desconhecesse a enorme diferença de poder entre eles. No mangá, o Android 17 afirma que durante muito tempo eles sequer usaram toda a força contra Gohan. Talvez Gohan tenha percebido muito antes da batalha final que derrotá-lo sozinho era praticamente impossível, mas isso não significa que ele desistiu. Talvez apenas tenha mudado sua prioridade. Ele não treinava para vencer. Existe uma diferença enorme entre treinar para superar limites e treinar para sobreviver. Goku treinava para descobrir até onde poderia chegar. Vegeta treinava para superar seus rivais. Já o Gohan do futuro parecia viver outra realidade. Cada treino precisava ajudá-lo a sobreviver ao próximo ataque. Quem busca evolução pode experimentar. Quem luta pela própria vida não pode errar. O verdadeiro legado do Gohan. Durante boa parte da história, Gohan insiste em treinar Trunks. Talvez ele já tivesse entendido que aquela guerra dificilmente terminaria com ele vivo. Se isso acontecesse, alguém precisaria continuar. O especial nunca confirma essa intenção, mas olhando para suas atitudes, essa interpretação faz bastante sentido. Durante muitos anos, a discussão sobre o Gohan do futuro sempre girou em torno da mesma pergunta: por que ele nunca ficou forte o suficiente? Por que nunca derrotou os androides? Por que nunca alcançou o Super Saiyajin 2? Mas talvez essas nunca tenham sido as perguntas mais importantes. Por quê? Quando a gente deixa de olhar apenas para o poder e passa a observar as escolhas desse personagem, a história ganha um significado completamente diferente. E se o verdadeiro papel do Gohan do futuro nunca tivesse sido vencer? E se a missão dele, desde o momento em que percebeu que estava sozinho, fosse simplesmente manter a esperança viva por mais um dia? Afinal, toda vez que os androides apareciam, ele sabia que as chances de vitória eram mínimas. Mesmo assim, ele ia, não porque acreditava que finalmente conseguiria derrotá-los, mas porque, se ele não fosse, ninguém iria. Talvez seja exatamente isso que torne essa versão do Gohan tão especial. Ele não era o guerreiro mais poderoso daquela linha do tempo. Também não foi o herói que salvou o mundo, mas foi ele quem impediu que a esperança desaparecesse por completo. Foi graças à sua coragem que Trunks sobreviveu. Foi graças aos seus ensinamentos que Trunks continuou lutando. E foi justamente essa determinação que permitiu que alguém viajasse ao passado e mudasse um destino que parecia impossível de mudar. No fim das contas, talvez o maior legado do Gohan do futuro nunca tenha sido uma transformação ou uma vitória épica. Talvez seu verdadeiro legado tenha sido provar que ser um herói não significa vencer todas as batalhas. Às vezes, significa continuar lutando, mesmo quando você sabe que provavelmente vai perder. E talvez seja por isso que, tantos anos depois, ele continua sendo um dos personagens mais admirados e respeitados de toda a história de Dragon Ball. Mas essa é apenas uma interpretação baseada nos acontecimentos que vimos no especial
oficial e no mangá, e é justamente isso que torna essa discussão tão interessante. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com essa leitura? Acha que em algum momento o Gohan do futuro percebeu que derrotar os androides sozinho era praticamente impossível e decidiu lutar apenas para manter a esperança viva? Ou você acredita que o objetivo dele sempre foi encontrar uma forma de vencer, mesmo sabendo que as chances eram quase nulas? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber como você enxerga essa história, porque esse é um daqueles debates que fazem a gente olhar para Dragon Ball por uma perspectiva completamente diferente. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo.